Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, poderoso de Israel, o príncipe da paz. Glória a Deus. Um bom dia para todos nós, né? Louvado seja Deus. Vamos estar lendo o Salmo 119. Aleluia. No verso 17. Aleluia. Que diz assim: Faz bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendes asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Glória a Deus, a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Vamos ficar com esses versículos para nós estarmos meditando e buscando a Deus em oração. Glória a Deus, como ontem nós estávamos falando, né, sobre a alma batida, sobre alimentar a nossa alma. Pois se nós não fizermos isso, a gente fica sedento, né, de Deus. E nessa manhã nós estamos aqui para dar alimento para nossa alma, né? Glória a Deus, porque ela tem sede e fome do Senhor. Assim como a nossa carne, ela quer levantar de manhã e tomar o seu café, né? Quer se alimentar, já vai direto para o fogão, fazer o cafezinho, já vai direto, já se preparando, adiantar o almoço, já está pensando lá no café da tarde, já está pensando o que vai fazer na janta, o que vai fazer no almoço, o que vai fazer daqui 5 dias para o parente que vai chegar, né? E então a nossa alma também tem sede de Deus, né? Então agora nessa manhã nós estamos aqui para dar o café da manhã para nossa alma. Glória a Deus. E aqui está, né, Salmo 119, 17, a qual o servo de Deus, deixa eu ver, Aleph, é Salmo de Davi, né? Para mim é tudo Salmo de Davi, a qual escreveu para cada cantor, né? Ele compunha e mandava para os
cantores, tocadores, os dirigentes, os regentes dos louvores, ele mandava para que louvasse na casa de Deus, né? Que lindo. E aí, então, aqui nesse trecho do 17 ao 24, ele enviou para Guimel, né? Para louvar a Deus na casa do Senhor. Então, ele dizia assim, ó, faz bem a teu servo para que viva e observe a tua palavra, né? Então, a gente tem que desejar para nós o bem, para nós estarmos com saúde espiritual, física, para que nós venhamos observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é edificante, né? É a nossa arma, glória a Jesus, é a nossa arma contra todas as coisas ruins, é uma arma poderosa, a palavra de Deus. Por isso que o seu servo a ama, ele disse, e nós também o amamos a palavra de Deus. Quando a gente cultua ao Senhor, a gente não vê a hora que vem a palavra, né? No culto principal é a pregação, é a palavra de Deus, né? Por isso que a pessoa, quando ela vai pregar, né? Você que transmite a palavra de Deus, sempre se coloca na presença do Senhor, em consagração, em temor, para que Deus te use na palavra, para que a palavra ela venha do céu para nosso coração, para que a igreja ela fique saciada da palavra do Senhor, né? E muitas das vezes as pessoas dizem assim, pregar a palavra dentro da igreja é fácil, quero vir pregar lá fora, né? A gente prega lá fora para as almas virem para dentro da igreja, né? E quando ela está dentro do redil, dentro da casa do Senhor, todas as almas é necessária ser alimentado. Tem que dar o alimento para todas as almas. E Deus, ele se incumbe de fazer isso, porque isso aí é uma responsabilidade do Senhor, alimentar a igreja. Apenas nós temos que ficar na posição do Senhor, né? Para Ele nos usar os pregadores, cantores, né? Para transmitir a palavra de Deus. Porque as almas que estão dentro da igreja, se elas não tiverem o alimento sólido, que é a palavra do Senhor, a pessoa fica desanimada, perece, né? E a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Mesmo que Deus exorta a igreja, o povo, a exortação de Deus é edificante, é para crescimento, é para nós não desviar para a esquerda nem para a direita, é para nós olhar para o Senhor, né? Então, por isso que vem a correção. A igreja ela tem que ser corrigida, a igreja ela tem que ser exortada e confortada, consolada, abençoada, né? Então, tem tudo isso. A palavra de Deus, ela vem, né? E ela está aí, ela é viva e eficaz. E o teu servo a ama, né? Como diz Davi. Então, assim mesmo, nós temos que amar a palavra do Senhor. E ele diz assim também, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, né? Por que desvendar os olhos? Porque muitas das vezes a gente fica cego, né? Não é que o próprio Deus faz isso, não, nós fazemos isso.
a gente fica cego, porque a gente empresta os nossos olhos para ver tanta besteira, tanta coisa ruim, e através dos nossos olhos a gente vai enchendo o coração de sujeiraiada, né? E os nossos olhos precisam estar abertos, né? Vamos abrir os nossos olhos, vamos pedir para Deus desvendar os nossos olhos, para que a gente venha enxergar as maravilhas de Deus. Porque muitas das vezes a gente fala, eu não vejo nada de bom aqui, eu não vi nada de bom ali, né? Eu vi, mas não escutei, escutei, mas não entendi nada, né? Porque os olhos estão vendados, os olhos estão tampados, estão escurecidos, está cego o entendimento da pessoa, né? Então a gente tem que pedir para o Senhor desvendar os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos entender o que o Senhor requer de nossas vidas, né? Para que nós venhamos enxergar a verdade, porque sabe que tem muitas pessoas difíceis. Você fala, a pessoa não entende o que você está falando. Tem muitas pessoas cauterizadas na mente. A mente da pessoa já está dura, né? Bate, mas não entra. Está terrível, cauterizada a mente, o entendimento da pessoa. Mas aqui a gente vê que o servo de Deus que escreveu esse salmo, ele está falando, ele está orando por ele, como eu digo sempre isso. Ele está orando por ele, nós temos que orar por nós, para Deus abrir o nosso entendimento, para que Deus venha dar para nós o espírito de entendimento, da qual está registrado em Isaías 11, e já sempre falo também, né? O espírito de conhecimento, de entendimento. Porque se o nosso entendimento estiver em trevas, se o nosso entendimento estiver tapado, como que a gente vai entender alguma coisa, né? Quantas das vezes a gente ouve as pessoas falando, eu vou na igreja, mas não entendi nada que o irmão falou, né? Então a gente precisa pedir, orar, né, por nós, porque aqui está falando assim, ó, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, né? A gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, abre meus olhos espirituais, abre meus olhos, Senhor, desvenda meus olhos para que eu venha enxergar as tuas maravilhas, né? Porque quando a pessoa ela não entende as coisas, ela não tem prazer. Ela não tem prazer de vir na igreja, não tem prazer de cantar, não tem prazer de orar, não tem prazer de ficar escutando palavra, né? A pregação é um martírio. A pessoa tem vontade de ir embora na hora da pregação, porque ela não entende, ela não suporta a pregação, né? A pessoa, ela até escuta o louvor, né? Para ver se a pessoa está cantando bonito, se a voz é linda, se a voz é maravilhosa, se a voz é potente, elogio daqui, elogio dali, né? Mas quando chega na palavra, a pessoa não tem aquela paciência de ficar escutando. Muda de canal, se é áudio, a pessoa toca até para frente para acabar logo. Por quê? Porque não está entendendo nada, né? Então, porque não se preocupa em entender, não faz nenhum esforço para entender, né? Não faz esforço nenhum. Mas a gente tem que se esforçar, falar para o Senhor, desvenda meus olhos, tira, Senhor, as trevas do meu entendimento, esclarece, né? Então, nessa manhã, nós estaremos pedindo para Deus, para Ele tirar todas as trevas da nossa cabeça, da nossa mente,
e coração, né? Olha lá. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos, né? Então nós temos que orar por nós, porque nós somos peregrinos na terra, né? Nós não se comprazemos em estar alicerçado na terra, de nós fazer o nosso castelo aqui na terra. Estamos aqui de passagem, né? Podemos ir cedo ou tarde, podemos ir ao nascer ou a nossa idade avançada, ou adolescência, ou juventude, a gente não sabe, né? Somos peregrinos, peregrinos não tem nem morada fixa. Às vezes a pessoa fica tão triste porque não tem uma casa ainda, às vezes nem vai ter, né? Mas o que se prega agora, nessa época, nesses dias finais, estão pregando o contrário, estão pregando que você vai ter uma casa. Vai estar pregando, as pregações que a gente está ouvindo, é que você vai conquistar seu carro, é que você vai conquistar a sua herdade, é que você vai ser próximo, né? É que você vai ser uma benção. A benção, amém. Amém. A gente tem que ser mesmo. A gente tem que procurar mesmo, né? Isso é como eu disse, se os olhos do entendimento da pessoa estiver cauterizada, ela não vai entender o que está sendo falado aqui agora. Ela vai falar assim que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que, né, não tem que ficar de braço cruzado, porque é isso, porque é aquilo. Mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido. É no sentido da pessoa construir castelos e castelos, né? Fantasias e fantasias. E nós temos que viver um dia por vez, né? E se o Senhor nos der, né, que é necessário a gente ter onde morar, a nossa tenda, louvado seja Deus, né? Quem não quer ter algo aqui na terra? Quem não quer ter sua própria casa para não ficar incomodando os outros? É tão ruim, né? A gente viver no lugar que não é da gente, né? Não é bom não, né? Mas nós somos peregrinos aqui na terra. Ver como que os discípulos viveram e os patriarcas também. Abraão era um dos homens mais ricos da terra. Ele tinha muitas coisas, muitos ouro, prata, né? Deus abençoou muito Abraão na terra. Mas será que não tem nenhum vestígio, nenhum castelo, uma casa grande de pedra? Será que não tem até hoje? Será que a casa de Abraão foi desmoronada? Onde que está? Onde que está a casa de Abraão? Porque não se desmancha uma casa assim, né? Aonde será que está? Não é verdade? Aonde que está a casa de Isaac? Onde que está a casa de Jacó? Aonde que está? Não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz que ele era um homem, Abraão era um homem mais rico da terra, né? Então, mas a palavra do Senhor diz que ele habitava em tendas. Ele habitava em tendas, ele tinha o que foi, Deus deu para ele o necessário para ele sobreviver na terra
juntamente com as multidões que estavam ao redor dele, né? Porque Deus multiplicou muito a família dele, né? Para quem era estéril, para quem a mulher era estéril, já era avançada em idade, né? Um homem de 100 anos dá luz, dá filhos, e a mulher de 90 dá luz a filhos, né? Então a gente vê aí que, olha o que Deus pode fazer, né? E a gente vê aqui um grande exemplo de peregrinação na vida dos servos do Senhor. E nós somos peregrinos na terra também. E mesmo que a gente ganhar aí uma casa, que Deus dá para a gente uma casa, mesmo que Deus dá para a gente carros, a gente vê tantos exemplos aí de pessoas que de repente vai embora, que Deus leva, recolhe pessoas novas que deixaram carros, né? Deixaram carros novinhos, né? E tá tudo aí, né? Tá tudo aí perecendo, enferrujando. Às vezes as pessoas que herdou, que ficou com os bens da pessoa, às vezes bateu o carro, amassa, né? Não sabe negociar os bens que ficou, acaba perdendo. Outras pessoas vêm roubar, né? Se é viúva, arruma uma pessoa que acaba roubando tudo aquilo que o marido conquistou. Se é homem que fica viúvo, casa com uma outra que também destrói tudo. É filhos que não sabe governar o que ficou do pai, a herança, né? Então a gente vê tudo isso. Nós somos peregrinos na terra, né? Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, né? Alimentar nossa alma, porque Davi falou assim, ó, não escondas de mim os teus mandamentos, porque os mandamentos do Senhor é que dá vida e que acrescenta a vida, né? A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos todo tempo, em todo tempo, né? Olha que lindo. Então, a nossa alma é assim, a nossa alma vive querendo Deus, igual ontem eu falei, né, na palavra que Deus me deu. A nossa alma, ela está quebrantada de tanto desejar a Deus, os juízos de Deus, os mandamentos de Deus. A nossa alma só inclina para as coisas de Deus. Então a gente tem que fazer isso aí. Porque quando a gente inclina para a carne, a gente perde tantas coisas, né? Tu repreendes asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Então, se a gente desviar dos mandamentos do Senhor, a gente acaba sendo amaldiçoados, né? E Deus, ele repreende asperamente, quer dizer, ele repreende mesmo as pessoas soberbas, arrogantes, né? Não vai ficar pensando aí que Deus é amor, que ele não vai corrigir, não. Tá bom. Nós temos que saber que Deus é pai, e pai corrige, né? E se for necessário, ele quebranta a pessoa. Então vamos lá, ele falando assim, ó, tira de mim o opróbrio, tira de mim a vergonha, tira de mim o desprezo, pois eu guardei os teus mandamentos. Então quando a gente guarda os mandamentos do Senhor, a gente pode até falar, Senhor, ó Senhor, tira de mim esse desprezo. A gente pode até orar pela gente com confiança, porque a gente tem ali um contato com o Senhor, né, de uma intimidade. A gente pode até falar para o Senhor, Senhor, eu guardei os teus mandamentos, eu guardo os teus mandamentos, me ajuda, né? Aí, se a pessoa não guarda os mandamentos, se a pessoa ela não está nem aí com o mandamento de Deus, não está nem aí com os ensinamentos do Senhor, a sua doutrina santa, como que a pessoa pode exigir alguma coisa de Deus, não é verdade? Como que a pessoa pode falar, Senhor, me abençoa, porque eu preciso, Senhor, eu estou guardando teus mandamentos, sendo que não é verdade. Ele conhece, ele sabe, não tem como a gente enganá-lo, né? Não tem como levar Deus para o nosso grupo, não é verdade? Nosso grupo ali fechado
de tanta hipocrisia, soberbas e arrogâncias. Deus não se deixa levar, né? É nós que temos que entrar no grupo de Deus. É nós que temos que entrar no retiro e ser obediente ao Senhor, porque a recompensa é grande, né? A recompensa de Deus, só de nós tirar nós do opróbrio, da vergonha, só de Deus tirar nós das trevas, né? Só de Deus nos sustentar, nos fortalecer, nos abençoar, isso já é uma grande recompensa, não é verdade? E ainda mais, o mais maravilhoso, que é a salvação da nossa alma. Também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. Olha, né? Buscar em Deus, buscar no Senhor Jesus o que é de edificação, né? Às vezes você, eu, né? Às vezes a gente anda com pessoas negativas que dá mau testemunho, né? E a gente acaba se sujando. E a palavra do Senhor diz assim, ó: também os teus testemunhos são meu prazer, né? Os testemunhos de Deus, as coisas de Deus, as referências que Deus nos dá, a direção que Deus nos dá, as estratégias do Senhor. Oh, glória, são benefícios, né? O meu prazer e os meus conselheiros são os testemunhos de Deus. As coisas de Deus são os meus conselheiros. A palavra de Deus são os meus conselheiros, né? Já pensou que lindo? A gente vai fazer alguma coisa, a gente pegar e abrir a Bíblia e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, confirma se eu posso fazer isso ou não. Ó Senhor, coloca no meu coração se é para me fazer ou não. Confirma primeiro. Já pensou a gente agradar a Deus? Já pensou a gente alegrar o coração de Deus? Meu Pai amado, o próprio Deus dá testemunho da gente. O próprio Deus nos abençoa. Ele sim pode nos elogiar, assim como ele elogiou a Jó. Porque os elogios dos homens são falsos, nem todos os elogios dos homens são verdadeiros, né? Com a boca elogia e com a mesma boca amaldiçoa, não é verdade? Então, mas o elogio de Deus, que é o testemunho de Deus, ele é firme, é verdadeiro. Assim como ele falou, né, para Satanás: você viu meu servo Jó? Homem justo, homem temente, homem que se desvia do mal, né? O próprio Deus dando testemunho de Jó para Satanás, né? Então, nosso Deus, a gente agrada a Ele sendo reto, né? Se desviando do mal, né? A gente não tem que ficar preso naquilo que a gente fez. A gente tem que esquecer aquilo. A gente agora tem que andar para frente, porque o Senhor, Ele quer isso. Ele quer que a gente vá para frente. Ele não quer que a gente fique preso no passado, né? Nas coisas ruins. Porque agora nós somos novas criaturas, novas pessoas, novas oportunidades, né? Vamos ficar com essa palavra e vamos estar orando nesta manhã, buscando ao Senhor, agradando Ele e exaltando o nome dEle, porque a nossa alma, ela se rejubila quando nós estamos falando de Deus, lendo a Bíblia, louvando. A gente se sente muito feliz, apesar de todas as circunstâncias. Dentro de nós, a nossa alma está em paz. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, o justo. Amém.